De quanto vocês acham que foi a abstenção no segundo turno? Segundo dados oficiais, diz que foi a menor abstenção do segundo turno das eleições após a redemocratização, né? Depois que nós começamos a votar para presidente, eleições diretas, que foi a menor abstenção desses anos todos. Mas eu tive a preocupação, né? Eu estive em contato com uma mesária que é do Nordeste ou Norte, um desses dois, né? Uma dessas duas regiões. E eu não vou falar, né? Vou deixar abrangente duas regiões, do Norte e Nordeste. Ela é uma mesária desta sessão, trabalhou nessa sessão em 2000, e ela trabalha há 5 anos, há cinco eleições que ela trabalha. E eu perguntei para ela, né, na escola que ela falou assim, ó, na escola que trabalho deu pouquíssimas pessoas, não tinha ninguém votando desde cedo. Aí eu perguntei, de quanto foi a abstenção na sua sessão? Aí ela, mais da metade, no segundo turno. Aí eu perguntei, isso saiu no boletim impresso da urna da sua sessão? Você disse que no primeiro turno deu menos eleitores que no segundo? Quantos fiscais estavam na sua sessão? Quer dizer, eu fui fazendo perguntas para ela. Agora, essa não é uma questão que a gente vai conversar. Mas o que ela deixou para mim, e eu vou deixar mais aqui, mostrar aqui para vocês, ó. Não vou revelar quem que é a pessoa, né, por questões de sigilo, mas aqui ela fala, ó. Onde que ela fala? Mais da metade. Ó, mais da metade no segundo turno, ó. Não tinha ninguém votando, tá certo? Então, é importante que os mesários comecem a se posicionar. Por quê? Porque vai existir muita pressão em cima dos mesários. E o que acontece é o seguinte, nas apurações que aconteceram, depois que os logs foram publicados na internet pelo TSE, e o log, gente, é como se fosse uma caixa preta da urna eletrônica, tipo a caixa preta do avião, entendeu? Traz tudo o que acontece, né, durante o uso da ferramenta da urna eletrônica. E você tem as urnas antigas e as urnas novas. Desse período para cá, as urnas novas, né, a votação das urnas novas dava a Bolsonaro na frente de Lula. Quer dizer, fechou com Bolsonaro na frente de Lula. Nas urnas antigas, o Lula fechou na frente do Bolsonaro. Então, às vezes, numa mesma cidade, no mesmo lugar, tinha uma urna nova e uma urna antiga. Na urna nova, naquela mesma zona eleitoral ali, na mesma cidade, pode ser uma cidade pequena ou não, a urna nova estava dando Bolsonaro ganhando. A urna antiga estava dando Lula ganhando. Então, as pessoas que trabalharam nas urnas antigas, né, é uma situação que a gente tem que analisar. Por que aconteceu isso? Tá certo? E eu fiz um pronunciamento aqui no vídeo 70, que a gente falou sobre a Operação Constituição Cidadã, que a Polícia Federal fez busca e apreensão e prendeu preventivamente o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, né, que ele estava sendo investigado de algumas irregularidades que aconteceram no dia 30 de outubro, que foram aquelas blitz enormes, né, que deu ênfase no Nordeste. E falando sobre isso, eu quero falar o seguinte para vocês. Na época que aconteceu essas blitz, quem que foi para a rede social tocar o terror, falar, deixa o eleitor votar, deixa o Nordeste votar? Foi a turma da esquerda. Ou seja, eles fizeram uma espécie de uma hashtag e inundaram, né, os Twitter, tudo, com esse argumento. Deixe o eleitor votar. Vou mostrar para vocês. Vamos lá.
Então, quando você pesquisa no Google, né, essa hashtag aqui, ó, deixe o Nordeste votar, você vai achar um monte de postagens, tá? E todas as postagens que você vai achar, ele é direcionada ao Nordeste. Então, aquela pergunta que fica, né? Isso aconteceu no dia 30 de outubro. No dia 30 de outubro, quem foi para as redes sociais, né, tocar um terror de que havia operação no Nordeste? E essa operação era só no Nordeste? Por que isso não foi deflagrado de uma forma mais abrangente? Mas por que essa campanha se refez, se colocou no Nordeste em especial? E vamos ver quem colocou isso no Nordeste. Aí você abre aqui, ó, esse aqui, ó, deixem o Nordeste votar. Deixe o Nordeste votar, lidera a menção no Twitter após ação criminosa da Polícia Rodoviária Federal. Quem postou? CUT, Central Única dos Trabalhadores. Aí você vai aqui, mesma coisa, ó, deixe o Nordeste votar, lidera menções. Você vai aqui, né, sempre CUT postando. E a CUT é o quê? A CUT é PT, né? Aí você vai aqui, ó, Rede RG, deixe o Nordeste votar, vira assunto mais comentado nas redes sociais. Aí você vai aqui pro deixe o Nordeste votar, operação da Polícia Rodoviária Federal domina as redes sociais. Então, quem foi para a rede social fazer terror sobre essa questão da Blitz foi a esquerda. Olha, deixe o Nordeste votar, aconteceu bica, deixe o Nordeste votar, famosos reprovam a ação da Polícia Rodoviária Federal. Aí você vai pesquisando, né, ó, você vai vendo, ó, deixe o Nordeste votar. Por que só o Nordeste? Não aconteceu no Norte, não aconteceu no Sul, quer dizer, nos outros estados? Por que essa campanha foi deflagrada na rede social no Nordeste? Quem provocou isso? A esquerda, não é? O respeite o Nordeste. Blog de Geografia, deixe o Nordeste votar. Aí você vai vendo, olha, deixe o Nordeste votar. Polícia Federal dificulta acesso em estradas do Nordeste. Isso virou assunto na rede social no dia 30. Vamos lá. Então, quando você pesquisa no Google, e aí o que acontece? Prenderam o Silvinei Vasquez. Ele estava, como se diz, aposentado, ganhando perto de 16, 18 mil por mês. Aposentou precocemente, antes da hora, né, desde dezembro do ano passado. E aí, meu amigo, quando ele foi preso, a notícia veio, pum, prenderam o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Isso foi, acho que foi quarta-feira para quinta-feira da semana passada. E aí aquela notícia, bum, foi uma notícia de susto, todo mundo deu a notícia. E principalmente, você via nas emissoras que eram, né, antibolsonaristas, fazendo uma colocação assim meio, sabe, diferente do que eles costumam fazer. Porque, na verdade, esse Silvinei Vasquez, ele era diretor da Polícia Rodoviária Federal na época do governo Bolsonaro. Então isso foi muito atribuído, né, a uma tentativa do governo Bolsonaro de impedir o eleitor do Nordeste votar. E aí fizeram um terrorismo em cima, né? E tem que apurar, e tem que mandar prender, isso é um absurdo, entendeu? E aí o que acontece? A gente esperava que realmente fosse haver, né, algum desdobramento disso. Porque, gente, fala a verdade, você fazer blitz em dia de eleição, ostensivamente, para atrapalhar o eleitor de votar, isso é crime. Isso é crime eleitoral grave. Então, o que se espera é que o diretor seja responsabilizado. Mas não foi isso que aconteceu. Tá certo? E o mais interessante é que isso não aconteceu nem quando acabou o governo do Bolsonaro e nem quando começou o governo do Lula. Hoje é agosto. Então você teve outubro, novembro, dezembro, né? Aí você vem janeiro, fevereiro, março, outubro.
Quer dizer, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 10 meses. 10 meses depois. E esse moço aí estava aposentado, recebendo o dinheirinho dele, ninguém incomodando. Entendeu? A hora que ele foi preso, a polícia, né, apreendeu o rapaz e mais um monte de militares subalternos que participaram de uma reunião com ele. E a imprensa veio e deu aquela notícia. E só aquilo e bum, sumiu. Eu não quis falar nisso de novo, por quê? Porque eu queria esperar a reação da imprensa, né? Porque o Silvinei Vasquez é uma peça importantíssima nesse processo. E essa prisão dele é muito séria. E ela não foi feita porque o Alexandre de Moraes queria prender, né? Ela foi feita porque ela está dentro do contexto, né, de um crime eleitoral. Então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, foi, né, a pessoa que teve que mandar prender, teve que aprovar. Mas esse pedido não saiu lá do TSE, nem do STF, nem do governo Lula. Isso saiu da CGU, da Controladoria Geral da União, que é um órgão de fiscalização, de controle interno das instituições. Entendeu? E aí que fica a nossa esperança. Por exemplo, hoje é 14 de agosto. Aliás, amanhã eu faço aniversário, viu, gente? Está aí o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Essa já é a sessão 72, né, da Comissão Cidadã de Inquérito. Então, o esforço nosso é muito grande para pacificar esse país. E o que você puder contribuir aí, você vai ajudar muito nesse processo, porque isso aqui, meu amigo, não é para qualquer um, não, tá certo? Porque o que você vê aqui, você não vê nos outros canais. Você não vê nem na Jovem Pan. A Jovem Pan estava defendendo o Silvinei Vasquez. Porque é bolsonarista, porque era do governo Bolsonaro. Aqui a gente não passa pano em ninguém, não. Aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito. Aqui a gente quer buscar a verdade dos fatos. Ele era do governo Bolsonaro. Não interessa. Então a gente tem que ser, partidário, usar viseira, não olhar partido. A gente vai olhar o fato. E o Silvinei Vasquez tem papel importante nesse processo, tá certo? Mas não adianta. O pessoal da Jovem Pan que me perdoe, entendeu? Quer defender o Silvinei Vasquez. Eu não vou defender, porque isso é crime eleitoral, na minha opinião. Você dificultar a pessoa de votar, você apreendeu um veículo porque estava com o pneu furado no dia da eleição. Mas não pode. Você tem 364 dias para fazer isso, vai fazer isso no dia da eleição? Entendeu? Impedir o cara de votar, aí vem o nome dessa operação. Operação Constituição Cidadã. Mas, na verdade, quem é que está defendendo a Constituição ultimamente? Se não são os patriotas, se não são o pessoal da direita. Quem é que vem atropelando, né, alguns preceitos legais que estipulam a nossa Constituição? Não precisa falar, né? Então tá bom. Então, esse órgão de controle... gente, o Brasil não é todo mundo, não está vendido assim não. Está tudo dominado. Não é assim não, gente. Muitas pessoas são pessoas de bem e querem que o Brasil seja um país sério. E como é que você vai ter um país sério se o candidato que sai de uma prisão, que tinha sido condenado por crimes assim, considerado até então, né, o maior crime de corrupção da história, o maior esquema de corrupção da história do planeta, de todos os tempos, e aí sai com ele, joga ele numa campanha, na certeza que ele ia ganhar uma eleição. Então, as pessoas tinham que estar muito... Quem fez isso tinha convicção. Nós vamos tirar ele da cadeia porque nós vamos fazer ele virar presidente. Lógico. Mas e o pessoal vai achar ruim? Não interessa. A gente vai fazer ele virar presidente. Entendeu? E aí, o que é mais grave é que durante a campanha você vai ver... Vou mostrar aqui. Tá certo? O Lula no palanque falando assim: nós vamos dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. Gente, isso aí
Não foi um cidadão comum, não foi um mesário falando, não. Foi o candidato que estava preso, saiu da cadeia, virou candidato a presidente e subiu no palanque e falou: vamos dar um golpe no Bolsonaro. Vamos dar um golpe na urna. Ah, mas o Bolsonaro estava atacando o processo eleitoral. Não. Ele estava falando que a urna não era confiável. Ele estava falando que podia haver falhas no processo. Ele estava falando que o processo precisa ser melhor, mais transparente. Agora o outro candidato, sobe no palanque durante a campanha e fala convictamente: nós vamos dar um golpe no Bolsonaro, nós vamos dar um golpe na urna, gente. E ninguém fala nada. O TSE não fala nada, nem repreende. Isso é muito grave, um candidato a presidente subir no palanque durante a campanha e falar que vai dar um golpe na urna. Isso chama atenção. E aí, né, a sociedade civil tem que se planejar para... Olha, temos um candidato que afirmou publicamente em palanque que vai dar um golpe na urna. Então vamos levar isso a sério. Vamos levar isso a sério. A Controladoria Geral da União tem gente lá que está levando isso a sério. Tá certo? E aí, nós vamos começar a entender isso da seguinte forma. Vou soltando uns recortes aqui, porque tudo que a gente traz aqui, gente, é material de estudo. Então a gente agradece as fontes, agradece todo mundo que está mandando, postando isso na internet. A gente não cria nada, a gente só busca elementos que estão na rede, que ajudam a gente a trabalhar essa linha de investigação. Então vamos começar por aí. Antes de mais nada, eu quero só falar para vocês que o Silvinei Vasquez, que é um militar, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, eu vejo ele na mesma condição do general G. Dias e na mesma condição do atual diretor-geral da Polícia Militar, Polícia do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, que é o comandante que agora assumiu lá. Na época do 8 de janeiro, ele era o subcomandante. Era o homem que estava responsável, né, pelas operações que iam deflagrar aquele negócio de escudo que eles falam, né? Operação Escudo. Mas ele foi um dos responsáveis, ou o mais responsável, né, por deixar as operações correr em banho-maria. Tipo assim, o pessoal fica sobre aviso, entendeu? Quando, na verdade, era para ficar de prontidão, quer dizer, aquartelado no quartel. Quer dizer, a tropa tinha que ficar pronta para agir, mas ele falou: não, deixa sobre aviso. O que é isso? Você fica em casa, fica aí no bar, você fica aí no clube, com a namorada, entendeu? Você vai pescar, mas fica sobre aviso, tá? Se precisar, a gente chama você. Quando tudo caminhava para um ato de violência dentro dos três poderes, ele fez isso. Só que ele foi promovido. Ele não foi nem incomodado. Ele virou o comandante. Entendeu? O G. Dias, general G. Dias, que era o chefe do GSI, responsável pela segurança do Planalto, pela logística das informações, né, a inteligência que filtra todas as informações, e essa informação de risco correu. Ele estava lá no dia 30 dentro do quartel, quer dizer, dentro do Planalto, interagindo com os bandidos. Então, são pessoas que você entende que têm culpa e participação no processo, mas que estão sendo privilegiados. A mesma coisa aconteceu com o Silvinei Vasquez. Olha, o Silvinei Vasquez, durante o 30 de outubro, fez operações sistemáticas em grande escala para atrapalhar o processo de eleição. Quer dizer, para atrapalhar o eleitor de votar. Isso é crime. É crime eleitoral, gente. Não tem lógica você criar uma super operação muito maior, quase o dobro da operação que se faz durante as festas juninas no Nordeste, que a gente sabe que são as festas que mais movimentam pessoas, veículos nas estradas. Criar isso no dia 30 de outubro, no dia de votação, que é um dia tranquilo. Entendeu? E esse cara estava tranquilo, estava solto. Quando prenderam esse cara, acendeu o alerta, falou: opa,
prenderam um que ajudou no processo. Ah, mas ele não ajudou quem? Bolsonaro? Não, vou mostrar quem que ele ajudou. Vamos ver. Vamos acompanhar os fatos que vocês vão entender. A eleição presidencial mais apertada desde a redemocratização trouxe dados reveladores sobre o voto do brasileiro. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil. Bolsonaro avançou em todos os estados. Em relação ao primeiro turno, Bolsonaro cresceu em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Bolsonaro virou em 248 cidades e Lula em nenhuma. Bolsonaro conseguiu ampliar sua votação em 248 cidades, onde Lula havia sido o primeiro colocado no primeiro turno. Para terminar, um dado inédito na história do país. A abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro. A abstenção também foi a menor registrada em um segundo turno. Preste atenção nessa fala. Lembra que eu te mostrei no celular a conversa que eu tive com uma mesária lá de um desses estados, do Norte e Nordeste? E ela foi convicta em afirmar: João, aqui no segundo turno foi tranquilo, vazio, quase não veio ninguém. A gente só ficou esperando a hora para fechar a urna. A abstenção foi maior, mais da metade. Mas aí você tem essa informação aqui, ó. Essa informação é o que circulou na mídia, entendeu? Vamos voltar aqui para vocês verem, né, esse pedacinho. E você viu o Bolsonaro crescendo no Brasil inteiro? Entendeu? Inclusive no Nordeste. Havia sido o primeiro colocado no primeiro turno. Para terminar, um dado inédito na história do país. A abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro. A abstenção também foi a menor registrada em um segundo turno desde 2006. Pelo menos 619 ônibus tinham sido abordados no país até às 17 horas, horário de encerramento da votação. A região Nordeste foi a mais afetada, com quase 300 abordagens. De acordo com os dados disponíveis, o número de abordagens foi 108% superior ao registrado no dia 2 de outubro, primeiro turno da votação, quando 297 ônibus foram parados pela PRF. No fim da tarde de domingo, Moraes minimizou o impacto da ação da PRF no comparecimento dos eleitores às urnas. Então, o que acontece? G. Dias, intocável, né? O coronel Klepter, não consigo falar o nome dele, Klepter, que era tenente-coronel, que era subcomandante, né? Virou o comandante. E o homem responsável por deixar o pessoal sob aviso e não aquartelado. O Silvio Vasque, o cara responsável por fazer essas blitz no Nordeste, que deu esse problema todo, estava de boa. 10 meses, gente, recebendo um vencimento de aposentado. Aposentou antes da hora, rapaz novo. Quer dizer, estava protegido, estava intocável. De repente, ele é preso. Aí a notícia vem, pum, depois some. Pesquisa na internet. Hoje, por exemplo, hoje é dia 14/8. Pesquisa na internet. Vai lá, prisão de Sidney Vasco. Você vai ver dia 4, quer dizer, você vai ver 4 dias atrás, né? Hoje é 14, dia 10, dia 9, entendeu? Você vai ver isso. Depois dá um vácuo, dá um branco. Ou seja, não se toca no assunto, né? Camada sobre camada. Coloca outra coisa aí. Pega as joias do Bolsonaro com a Michelle. Tampa isso aí. Enquanto isso, acontece, né, uma batalha de gigantes, de titãs, dentro da CGU. Porque lá na CGU tem gente que está metendo o dedo na ferida. E eles estão indo para cima lá. Lógico que eles vão. Entendeu? Porque a coisa vai caminhar para a questão do mesário. Entendeu? Então, olha, vou mostrar para vocês aqui. Vocês pensarem comigo. Tá certo? Vamos lá. Aí, ó. Aí onde foram, né, as abordagens concentradas no Nordeste. Tá certo? Então, a concentração de votos no candidato petista no segundo turno coincidem com locais onde houveram maior número de abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Por dedução, esta ação contribuiu para beneficiar a candidatura de Lula. Lógico, se o que deu a vitória para o Lula foi o Nordeste, e essas blitz aconteceram de forma anômala, não é normal, não é padrão, não é praxe, é até criminoso.
Então era para assim, isso aconteceu, se o Bolsonaro queria que ganhar no Nordeste, entendeu? Ele teria ganho com essa coisa. Mas foi justamente aonde aconteceu as principais, as maiores abordagens, foi onde o Lula ganhou. Então não cola esse discurso, que o Sidney Vasquez estava ajudando o Bolsonaro. Mas ele postou uma mensagem de apoio ao Bolsonaro na véspera. Horas. Entendeu? Vai me enganar que eu gosto, rapaz. Quer dizer, você quis se vincular ao Bolsonaro, isso pode ser caso pensado. Porque se você fosse realmente bolsonarista, você já estava preso há muito tempo. Esse pessoal prende até respiração de quem fala que é bolsonarista. Entendeu? E você, que defendeu o Bolsonaro no dia da eleição, botando foto sua lá, quer dizer, fazendo comentário, e depois faz essa blitz, e ninguém te prendeu. Você ficou aí durante 10 meses recebendo, sem trabalhar, aposentado, de boa. Quer dizer, saiu da cena, assim como o G. Dias, né, foi descoberto, saiu da cena, quando ele foi descoberto, que aí as investigações começaram a avançar, aposentou, saiu de cena. Entendeu? Era funcionário de carreira, não era cargo de confiança igual o G. Dias, entendeu? Aí, não, aposenta, sai, fica na boa aí, ninguém mexe com você. Mas as investigações foram avançando. Só que tinha a Controladoria Geral da União, né? Mas tinha Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal. E o corregedor estava barrando as investigações. Foi afastado também. Por quê? Porque estava numa esfera maior, então a influência vem de cima para baixo. Aí que a CGU entrou. Vamos ver. As vulnerabilidades do sistema de votação eletrônica, eles são conhecidos da Justiça Eleitoral e, mais do que isso, a Justiça Eleitoral os aponta. Por exemplo, o surgimento daquilo que na linguagem da Justiça Eleitoral se fala do mesário pianista. Em alguns locais se detectou que o mesário acabava votando por alguém ausente. Urnas eletrônicas. Desde 96 a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. São 472 mil sessões. A gente tem casos de votações e sequências em menos de 10, 20 segundos. É claro que você cria facilidades para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. Corromper oficiais eleitorais. Nós temos uma urna que o erro começa na largada. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe que não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Então, gente, vocês conhecem aquele ditado? Onde passa um boi, passa uma boiada. Então, meu amigo, não é problema da urna eletrônica, é problema da pessoa. O Nordeste, os partidos de lá são todos quase... Quer dizer, os governadores são quase todos de esquerda. E aí, quem é o Flávio Dino? Era o governador do Maranhão na época. E ele tinha essa informação privilegiada. Entendeu? Ele tinha essa informação.
Ele, inclusive, já denunciou isso. Isso não foi para frente. Quer dizer, não foi para frente? Então, se ele tinha essa informação, horas. Se o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, tinha essa informação, se o próprio presidente do TSE tinha essa informação, por que esconderam isso da população? Hein? Não é uma atitude suspeita? Fala para mim. Fala para você mesmo. Nossa, era mesmo, hein? Se falasse mal da urna eletrônica, era fake news, era crime, ia ser censurado, podia ser processado. Não podia falar mal da urna eletrônica. Por quê? Para não descobrir essas informações que vocês sabiam que ia acontecer. E vocês, sabendo disso e escondeu isso, isso é uma atitude suspeita. Isso é omissão. E omissão é crime. Tá certo? Olha tanta coisa que a gente está vendo. Né? Você tem um candidato que fala no palanque que vai dar um golpe no Bolsonaro e que vai dar um golpe na urna. Depois você tem esses 3 ministros que falam que tem o mesário pianista, que faz o diabo com a digital dele e que ele vota quantas vezes ele quiser depois das 5 horas. Então, meu amigo, o que eu preciso falar mais? Entendeu? Para a CGU não tomar uma atitude. É lógico que a CGU está vendo isso. E aí eu tenho essa mensagem de uma mesária do Nordeste que fala para mim assim: João, aqui a abstenção foi mais da metade. Aí você pensa, pô, se aí a abstenção foi mais da metade e no resultado da apuração, a hora que abre as urnas, é a menor abstenção da história dos últimos anos, da época da redemocratização. Então, o que avolumou, né, que avançou com essas votações para diminuir a abstenção? Aí seria o dedo do mesário? Lógico, você abre essa coisa. Então, essa eleição, por si só, já deveria ter sido impugnada. Primeiro, pelas falas desses senhores que admitem que existe essa fragilidade e essa possibilidade de fraude. Segundo, pela diferença das abstenções, que era para ser maior no segundo turno e sempre foi maior no segundo turno. E dessa vez foi menor do que no primeiro. Olha que coisa louca. Numa época em que ninguém queria votar para ninguém, porque tinha, quer dizer, cara que ia votar no PT, no Lula, sei lá se ele estava motivado a votar no Lula, entendeu? Nem sei, no segundo turno, nem sei se estava. Então é provável mesmo que a abstenção tenha sido menor de 50%, como diz essa mesária, entendeu? Isso aí, cada caso é um caso, cada cidade é uma cidade, mas tem que apurar. Então, vamos continuar trazendo para vocês mais informações. O Ministério Público pediu a anulação da aposentadoria do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Ney Vasquez. E o MP, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a anulação da aposentadoria de Silvio Ney. Conforme a legislação, o servidor que responder a processo disciplinar só pode ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade. Então, o que diz Rocha Furtado? Diz que Silvio Ney está respondendo uma série de processos e, por isso, ele não poderia ter sido aposentado. Esta prisão preventiva, né, e Thais Arbex trouxe a informação de ontem. Uma das razões para ter sido pedida e decretada a prisão preventiva era ainda a ascendência que ele tinha sobre pessoas na corporação, esse temor reverencial que poderia ter, pelo menos 2 testemunhas teriam sido coagidas ou se inibiram na hora de prestar os seus testemunhos nessa investigação pela ascendência que o ex-diretor-geral da PRF tinha. Tudo isso vai formando um caldo que joga Silvio Ney Vasquez em uma dificuldade não só do ponto de vista criminal, mas também desse ponto de vista administrativo. Vamos direto a Brasília porque estamos com a nossa repórter Marina Demore, que ela está com o corregedor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Nas investigações da Corregedoria que antecederam até essas investigações da Polícia Federal, foram encontrados indícios de irregularidades nessas operações no segundo turno das eleições? As nossas investigações foram avocadas pela Controladoria Geral da União. Estávamos em curso com
duas investigações referentes a esses eventos que eu citei. As duas foram avocadas porque poderia envolver o ex-diretor. E no caso de havendo investigação em desfavor de diretor-geral ou ex-diretor-geral, a competência não é da Corregedoria Geral do órgão e aí passa para a CGU. Então a CGU entendeu por avocar e essas investigações estão tramitando lá na Controladoria hoje. Toda denúncia que chega em desfavor de qualquer servidor da PRF, nós fazemos uma investigação, fazemos o processo e aplicamos a eventual penalidade se no final ficar comprovada a responsabilidade do servidor. Porém, sendo esse servidor o diretor-geral ou algum outro ex-diretor-geral, a competência é como se fosse uma espécie de foro, né? É como se fosse uma espécie de foro privilegiado, a gente pensando no processo judicial. Aí a competência não é mais da Corregedoria Geral, a competência, quem pode investigar e quem pode processar e aplicar a penalidade, aí vai ser o Corregedor Geral da União, que é um órgão, um setor lá da Controladoria Geral da União. Então a gente tinha as investigações aqui tramitando porque elas poderiam apontar irregularidades de outros servidores, como diretores, superintendentes ou até policiais que não estavam com cargo de gestão. Então a gente estava fazendo essa investigação. Mas como havia a possibilidade de também implicar o diretor, a CGU entendeu por bem avocar o processo que apurasse todos os fatos, inclusive com os servidores que não eram diretor-geral. E aí, agora eu quero dar um crédito para a CGU e, gente, pedir para vocês. Olha, de novo, hoje é dia 14, amanhã é dia 15. Eu vou fazer 63 anos. Não tem muito tempo de vida não, viu, gente? Eu queria viver para ver isso. Espero viver para ver isso, tá certo? O Brasil ficar livre dessa maracutaia, entendeu? Que é essa coisa da digital do mesário, entendeu? Então, agora vocês vão conhecer um pouco, né? Rapidinho, né? Por que a CGU está no meio? Sim, tem pessoas sérias nesse país, gente. Acredite, reze por elas, entendeu? Amanhã é o dia de Nossa Senhora de Assunção. Amanhã é o dia da Nossa Senhora da Glória. Amanhã é o dia de todas as Nossas Senhoras. Nossa Senhora é a padroeira do Brasil, tá certo? Nossa Senhora Aparecida. Então, para você que é católico, você que é evangélico, reze para Jesus, mas você que é católico, entendeu? Peça que o manto de Nossa Senhora cubra a Controladoria Geral da União, porque ela vai precisar, ela está sob pressão, entendeu? Por quê? Porque ela está avançando nisso. Você viu que a mídia fugiu do assunto, entendeu? Por quê? Porque isso vai chegar no processo eleitoral e vai dar impugnação, né, do segundo turno. E aí, o Arthur Lira vai ter que assumir isso aí para a gente passar por isso dentro de um processo sem trauma, sem ter que invocar um artigo aí de uma GLO, entendeu? Cancela a eleição, assume o imediato, que seria o presidente da Câmara dos Deputados, e ele vai fazer um novo período para estabelecer uma eleição, arrumar esse problema da digital do mesário, entendeu? E aí sim, nós vamos para uma eleição e pacificar esse país. Porque esse negócio, nós temos a maior democracia do mundo, aqui é o único país do mundo que você conhece o resultado das eleições 3 horas depois do que fechou as urnas. Horas. Eu não quero ter pressa para saber quem ganhou. Eu quero ter certeza que a pessoa ganhou de forma legítima. Eu quero ter 4 anos de tranquilidade para saber quem ganhou. Que fique 1 mês apurando, mas que apure com cuidado, com critério e com transparência, para que a gente possa pacificar esse país. Então vamos conhecer a CGU. A CGU tem uma estrutura abrangente e integrada, composta por 5 grandes áreas de atuação. Cada uma delas trabalha de forma independente, porém coordenada, realizando ações que têm impacto em todos os aspectos do combate ao mau uso dos recursos públicos: auditorias, aplicação de penalidades a empresas e servidores, investigações para prevenir e reprimir a corrupção,
orientação aos gestores públicos, transparência da gestão pública e promoção da ética e da integridade pública, além do recebimento e tratamento de demandas da população de todo o país. A cada ano, os trabalhos de auditoria governamental avaliam os processos de governança, de gestão de riscos e os controles internos nos órgãos e entidades, abrangendo os mais diversos temas, entre eles políticas econômicas, políticas sociais e de segurança pública, gastos com pessoal, previdência e benefícios assistenciais, políticas de infraestrutura. As auditorias que apontem falhas e irregularidades podem resultar em punições e ressarcimento dos recursos financeiros. Elas também geram recomendações aos gestores públicos federais com o objetivo de promover a melhoria da gestão pública, de prevenir a ocorrência de futuros ilícitos e de tornar a administração pública cada vez mais íntegra e eficiente. Após concluídas essas fiscalizações, quando é necessário, é hora de adotar as ações punitivas, tanto de dirigentes e servidores quanto de empresas corruptoras. É aí que entra o trabalho da Corregedoria Geral da União. Os agentes públicos envolvidos em atos de corrupção podem ser punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadorias, e empresas podem receber multas e ficar impedidas de firmar contratos com órgãos públicos. O trabalho de repressão aos casos mais sistêmicos cabe à Secretaria de Combate à Corrupção, responsável pelas atividades de inteligência e de produção de informações estratégicas, inclusive por meio de investigações, como é o caso das operações especiais. Outra importante frente de atuação da CGU é prevenir a corrupção, tarefa que está sob a responsabilidade da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. A Controladoria valoriza e estimula o controle social, a transparência e a participação dos cidadãos na gestão pública, na fiscalização e no monitoramento das ações de governo. Então, gente, a gente tem que apostar nisso, tá certo? Apostar na CCI, na Comissão Cidadã de Inquérito, porque se não for a sociedade civil organizada, né, se fazer valer, se colocar perante os desafios, né, o Brasil vai ficar entregue. E as nossas instituições têm que ser resguardadas desses grupos que têm interesses difusos, entendeu? Então, tudo que está mostrando que tem uma anomalia tem que ser investigado, tá certo? Por exemplo, o fato de, na metade do primeiro para o segundo turno, né, o pessoal da campanha do Lula procurar o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, para criar uma coisa sem pé, sem cabeça, que é para oferecer ônibus gratuito para as pessoas, transporte gratuito para as pessoas votarem no dia 30 de outubro. Isso não tem amparo legal. E o Supremo faz isso. Por quê? Porque primeiro não tem como colocar não tem orçamento para isso, tá certo? Como é que você vai planejar um negócio desse orçamento? Né? Quem vai pagar isso? Quem vai pagar esses transportes? Ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça. Você tem que dar corda nele, né? Então, isso aí por si só já é gravíssimo. E o Barroso aceitou fazer isso a pedido de um dos candidatos, pelo interesse de um dos candidatos, que é o Lula, entendeu? Agora, tem que ver se ele fez isso de forma monocrática ou se ele reuniu o colegiado e o Supremo inteiro, né? O colegiado Supremo aprovou uma aberração dessa, entendeu? De oferecer transporte gratuito para as pessoas no segundo turno. Porque não tem previsão orçamentária. Isso no meio da campanha e não falou nada com o outro candidato, entendeu? Olha só, unilateral, isso para mim é crime eleitoral. É passivo de você impugnar uma campanha. E aí você tem também o TSE, o Alexandre de Moraes, ratificando e dando validade para isso, que eu também não sei se é possível fazer isso. Não tem previsão orçamentária o Alexandre de Moraes. Você tem que entender de economia. E outra coisa, não se muda a regra do jogo no meio do jogo. Isso gera impugnação da votação do segundo turno. Lógico. E aí você tem depois esse ministro do STF, que na época presidia o STF, e fez essa gentileza para a campanha do Lula, né? Vai para um comício lá da Uni, dos estudantes, que a gente sabe que é de esquerda, e grita lá, nós derrotamos o bolsonarismo. Olha só que ponto nós chegamos com os nossos magistrados. Aí você tem
o presidente do TSE também falando mal do pessoal do Bolsonaro, falando que eles são preconceituosos, que não gosta deles, entendeu? Então, os caras falam fora dos outros, falam os absurdos, e não quer que a população fique indignada, né? Vamos ver. Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou o transporte gratuito no dia do voto. Que ontem o ministro Luiz Roberto Barroso ele se reuniu com lideranças ligadas à campanha do candidato do Partido dos Trabalhadores e também advogados que foram ao Supremo Tribunal Federal justamente defender a obrigatoriedade desse transporte público em todo o país para a população, que eles afirmam que houve uma grande abstenção porque muitas pessoas não teriam ali o dinheiro necessário para se deslocar até o local dessa votação. Mas Barroso entendeu que mesmo diante de todo esse cenário, a obrigatoriedade não é respaldada em lei e que também não existe, como eu disse, um recurso ali orçamentário destinado para isso. A partir não só da decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF, de relatoria do ministro Barroso, e posteriormente da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, na questão da gratuidade estaria fora da lei de responsabilidade fiscal. Né, essa hashtag aqui, ó, deixe o Nordeste votar. Você vai achar... Boa tarde a todos. Peraí que eu misturei as bolas aqui, peraí. Tá, aqui. Então você tem a ação de 2 ministros, de 2 órgãos superiores diferentes. Você tem o Barroso, entendeu? Você viu que o Alexandre de Moraes, parece que isso foi só o Barroso que fez, por conta dele. Não sei se isso foi decidido em plenário, né? Lá na plenária do STF. Se foi o colegiado que decidiu fazer esse negócio aí de dar transporte gratuito. E você tem o Alexandre de Moraes no presidente do TSE, né? Incorporando essa ideia para beneficiar o interesse de uma das chapas. Gente, que absurdo! Isso é motivo para impugnar o segundo turno. Não tem outra explicação, entendeu? E aí você fala, mas o cara que fez as blitz, né, foi lá e parou os ônibus. Peraí, mas os caras que foi pedir para ter ônibus de graça é o pessoal do PT. Quem autorizou? O presidente do TSE, Barroso. Quem referendou? Quer dizer, o Alexandre, do STF, o Barroso. Quem referendou? O presidente do TSE, Alexandre de Moraes. E aí, vem o Silvio Nevasque, cria um auê danado e vai lá para o Nordeste e pega os ônibus, que era passeio de graça, e começa a parar os ônibus na estrada? Hein? E depois o homem aposenta, sai de cena, a hora que estava sendo investigado, fica ganhando seus vencimentos aí sem ninguém mexer nele. Hein? Fala sério. Não está igual o caso do G. Dias, que foi descoberto? Afasta ele do caso. Mas ninguém põe a mão no cara. Mas pegaram o Silvio Nevasque. Aí a turma está de olho ali em pé. Entendeu? E você só vê isso aqui, gente. Porque aqui a gente é uma comissão cidadã de inquérito. A gente não tem partido, a gente quer buscar a verdade. Por isso que eu falo, se você não ajudar a gente com jpnoticias@gmail.com, vocês não vão ter isso em lugar nenhum. Tá? Qualquer valor que vocês der aí, gente, ajuda. Dá uma pausa aí, vou mandar um trocado para ele lá, nem que seja uns centavos, porque esse cara aí tá peitudo, ele tá realmente mexendo na ferida. Porque é aí que está o problema. Entendeu? O resto tudo é cortina de fumaça, camada sobre camada, para ninguém entrar nesse assunto. O 8 de janeiro foi para fazer camada sobre camada para ninguém entrar nesse assunto. Porque o que o pessoal estava fazendo na frente dos cartéis, protestando, era sobre isso. Então não podia falar sobre isso. Então, quando saiu a prisão do Sidney Vasquez, entendeu? Foi aquele auê, pum! Não, sai do noticiário, tira do noticiário, porque vai chegar no mesário pianista. E aí é que é o problema. Então vamos lá. E você vai ver que durante a coletiva que o Alexandre de Moraes deu, logo chegando no encerramento da votação, né, no dia 30 de outubro, a imprensa foi toda para cima dele, querendo a cabeça do Sidney Vasquez. Olha,
Que absurdo é esse? O cara vai fazer blitz no Nordeste inteiro, atrapalhou o pessoal de votar. O pessoal do PT vai para a rede social e fala, tá tendo blitz no Brasil inteiro. Então, quer dizer, quem tem carro com problema, não tem IPVA pago, tá com pneu careca, falou, nem vou votar, ainda mais no segundo turno, votar para um cara que saiu da cadeia. Eu vou votar no Bolsonaro, que eles chamam que é como é que eles chamam o Bolsonaro? De genocida? Não vou, entendeu? Vou lá votar, prender meu carro por causa disso. Por isso que a menina lá do Norte e Nordeste, que é a mesária lá, que entrou em contato comigo, falou, João, eu tô bobo, aqui, na minha sessão, a abstenção foi maior de 50%. Então, meu amigo, da onde que veio o resto dos votos, que fez a menor abstenção da história da redemocratização? Isso é que deixa a gente preocupado e faz a gente investigar. Por isso que é importante vocês trabalharem junto com a jpnotícias@gmail.com e dar qualquer valor aí para a gente não parar com isso. Porque aqui ninguém vai bancar a gente. A gente não tem instituição, não tem partido, a gente não recebe esse volume que esses partidos recebem de dinheiro nosso, entendeu? Para cuidar das coisas que era importante, que era fiscalizar esse processo eleitoral, entendeu? E na CPI você não vê isso. Inclusive na Jovem Pan você não vê isso, porque o pessoal lá está defendendo o Silvio Ney Vasquez. É só aqui e na CGU. Rezem pela CGU. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Nós estamos já 3h30, falta pouco, como eu disse, para terminar. O diretor da Polícia Rodoviária Federal editou uma ordem de serviço, que todos viram. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos explicar exatamente essa questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com um pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a autuação. Vocês vão ver, durante toda a entrevista, o pessoal, o jornalista, com sangue nos olhos, querendo a cabeça do Silvio Ney Vasquez. E quem protege o Silvio Ney Vasquez? Alexandre de Moraes. Por isso que a situação dele ficou complicada, porque ele foi, a CGU falou, não, vamos prender esse homem. Assina aí, porque você é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que a gente precisa do seu rabecão. Ele teve que assinar, mas isso aí está deixando ele desconfortável. Olha como é que ele deve estar desconfortável a partir dessa entrevista que ele fez, como é que ele defende o Silvio Ney Vasquez. Até agora há indicações de que essa decisão da PRF de realizar as operações, principalmente no Nordeste, elas foram seguidas por ordens superiores. Veja, o prejuízo que causou aos eleitores, eventualmente, foi o atraso. Não houve nenhum prejuízo no exercício do direito de voto. Há um link do Twitter e a gente pode ver um carro parecendo ser de passeio sendo abordado. E se há algum outro tipo de ocorrência que vocês verificaram, de participação de outros entes em talvez dificuldade de locomoção de eleitores durante todo esse período? Não verificamos nenhuma outra obstaculização. Há relatos de que essas operações estariam acontecendo, talvez de uma maneira desproporcional, em estados do Nordeste. A questão de aonde é feita a operação, isso não é da alçada do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o senhor sabe que nenhum ônibus voltou? Isso é baseado apenas no que o diretor-geral da PRF informou para o senhor? O diretor da Polícia Rodoviária Federal solicitou uma audiência e veio aqui, como eu disse, explicar os motivos da ocorrência daquelas operações. E eu insisto, não houve nenhuma, as informações dos tribunais regionais eleitorais, da Polícia Rodoviária Federal e de todos os próprios eleitores, não há nenhum eleitor que disse que deixou de votar, que voltou à origem por causa das operações. Então não houve prejuízo aos eleitores. Num eventual cenário de ter sido algum tipo de uma ação planejada para dificultar o acesso de eleitores, quais seriam as possíveis responsabilizações dos envolvidos? Vamos aguardar. Veja, o diretor da Polícia Rodoviária Federal disse por escrito naquela ordem de serviço e hoje na reunião, na audiência, e falar
isso por escrito, que foram operações realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Oi, ministra Isadora Peron, do Valor Econômico. Vai ter alguma apuração depois em relação à responsabilidade dos superiores? Nós vamos analisar essa questão. Não vamos fazer não devemos fazer nenhuma conclusão precipitada, até porque nós estamos terminando, falta 1h06 para o término das eleições. Del Curi, repórter da CNN, boa tarde. O senhor falou que haverá apurações ainda nesse caso da PRF. Quais podem ser as eventuais responsabilidades nesse caso, por parte da apuração que o TSE vai fazer? Como eu disse anteriormente, a partir das informações do diretor da Polícia Rodoviária Federal, dos TREs, dos procuradores regionais eleitorais, que em vários locais atuaram também para verificar o que ocorreu, nós vamos apurar se houve ou não desvio de finalidade, abuso de poder, ou se houve um engano de interpretação. Boa tarde, ministro. André Spigariol, do New York Times. Ministro, os dados internos da PRF que a gente teve acesso até o momento mostram que, em relação ao dia 2 de outubro, houve muito mais abordagens a ônibus do que... hoje houve muito mais abordagens a ônibus que em relação ao domingo do primeiro turno. O diretor-geral da PRF, ou mesmo o senhor, tem alguma explicação para esse maior empenho, digamos, em relação a ônibus nas estradas federais? Ele vai mandar tudo isso detalhadamente por escrito, aí o Tribunal Superior Eleitoral irá analisar. Então, meu amigo, isso aí, ó, ele pediu aposentadoria em dezembro. Ele foi afastado do cargo, né? Tiraram o sofá da sala em dezembro. Então, janeiro, 8 meses. 8 meses de investigação. Então, o Silvio Nevasque provavelmente devia estar sendo monitorado. Entendeu? Porque a prisão dele só se dá quando é preventiva. Por quê? Porque temos elementos para prendê-lo. E aí, essa mídia aí, que é antibolsonarista, estão todos dormindo, entendeu? De olho aberto, porque qualquer hora pode surgir alguma informação aí que vai complicar essa situação para a base do governo, entendeu? E eu acredito que deva, entendeu? Ir fundo nisso, porque a gente quer pacificar o Brasil, gente. E essas coisas entendeu? Que fazem esse drama todo, isso aí divide o país, divide as famílias, divide todo mundo, entendeu? Eu estou já velho para ficar aqui perdendo meu tempo fazendo. Pô, editar vídeo dá um trabalho, vocês não fazem ideia. Eu passei minha vida profissional fazendo documentários. Eu gastava um mês para fazer um documentário. É pesquisa, é fundamentação, é edição, é colher material, produzir material. Entendeu? E de repente eu tenho que estar aqui quase todo dia mandando vídeo para vocês, editando isso aí. Aí tem um rapaz que ainda falou assim: pô, quer ganhar dinheiro fácil, cara? Vai continuar com sua banca de camelô. É tudo que eu quero, é continuar com a minha banca de camelô. Porque isso aqui é difícil pra caramba, rapaz. E você não vê isso em lugar nenhum. Por quê? Porque eu sou um cidadão preocupado com o Brasil. Preocupado com o futuro do Brasil. Dos nossos filhos, dos seus filhos, das famílias que precisam, entendeu? De receber bons serviços. Então, se você não me ajudar e não rezar para a CGU, a gente corre o risco de isso ir por água abaixo. Vamos terminar com quem derrotou o bolsonarismo. É que todos nunca pensaram que tivessem pessoas tão próximas, fascistas, racistas, misóginos, pessoas de uma convivência. Nós derrotamos o bolsonarismo! Nós derrotamos o bolsonarismo! Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua. Ele vai ver um golpe, ele vai sofrer. Dia 2 de outubro, o povo brasileiro vai dar um golpe sem fuzil, um golpe sem metralhadora, um golpe sem embuste. Sabe por que eu confio na urna eletrônica? O primeiro em 2002, 2006, 2014 e o segundo em 2018. E vamos ter um
primeiro outra vez em 2022. O Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin. Não sei quantos mandatos lá em São Paulo. Que a história não é o que acontece, a história é o que a gente faz. Eu não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar a eleição para governar esse país. Em quase 50 anos de vida pública, eu nunca tinha visto um uso e abuso da máquina pública como ocorreu nessa última eleição. O que podia e o que não podia ser feito foi feito para ganhar a eleição. Eu quero ser candidato de um movimento, é esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. Então, gente, para vocês que não gostam do Arthur Lira, que acham que o Arthur Lira não é uma pessoa certa, Arthur Lira vai cair na sua mão. Você vai ser procurado daqui a pouco, em breve, entendeu? Por um grupo de notáveis, tá certo? Que vai falar para você, arregace as mangas, vamos criar aqui um governo provisório, você vai precisar de muita ajuda, de muita bênção. Ah, mas você não serve. Serve, porque é você que está aí, é na sua mão que vai cair, entendeu? Quis o destino que foi você. Não é à toa que a sua mãe te colocou o nome de Arthur, o rei Arthur. Então, você é que vai pegar a espada de Malibu, a espada que só você consegue operar, e vai fazer essa passagem. Nós vamos criar essa ponte para um futuro de estabilidade, um futuro de democracia plena, um futuro de transparência, um futuro de progresso, tá certo? Porque o Brasil é rico, é grande e é abençoado por Deus e por Nossa Senhora, tá certo? Então amanhã, dia de Nossa Senhora, peça que essa Nossa Senhora, até vou mostrar minha Nossa Senhora para vocês aqui, ó. Eu sei que é a turma dos evangélicos, peço até licença para vocês, entendeu? Olha ela aqui, ó. Ela fica aqui, do meu lado. Então, amanhã é meu aniversário, eu faço aniversário junto, um dia que a Nossa Senhora foi Assunção, né, de Nossa Senhora. Então, o Brasil é governado, entendeu? E tem um amparo de uma mãe, a mãe de Deus, gente. Se você é de fé e acha que o universo tem um Deus que coordena tudo isso entre nós, põe a fé na mãe do Deus. A mãe de Deus é a mãe de todos nós. Então fiquem com Deus. E, eu não quero que vocês fiquem aí falando parabéns, João, parabéns, João. Não, entra no assunto, tá certo? Eu já sei que vocês mandaram parabéns para mim, manda pix, não precisa falar nada. Mas não gasta tempo mandando parabéns para mim, não. Fala sobre o Brasil, dá parabéns para a CGU, vamos avançar com a CCI, vamos pacificar esse país, tá certo? Já passou de 1 hora. Falo muito, né? Mas tem que ser. Então fique com Deus. Aqui é João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. É Minas Gerais, um estado de espírito. Fique com Deus.